você já tá achando que esse escândalo da BIM paralela é um problemaço pro Carluxo, olha, esse pepino vai ficar ainda maior e vai entrar fundo no Carluxo, pegando inclusive o PL. Porque existe um grande medo que essa busca e apreensão possa ter recolhido provas contra o Carlos sobre o escândalo da rachadinha dele lá no gabinete. Porque não é só o Flávio que era rachador, pessoal, não vamos esquecer disso. E essa situação vai rachar ainda mais o PL, já que nós estamos falando de rachadinhas. Porque a única chance do Carluxo não ser preso é ter foro privilegiado. E tá sendo especulada a possibilidade dele disputar o Senado em 2026 junto com o Flávio. Só que tem muita gente no PL querendo esse mesmo posto e o partido vai rachar ainda mais. Na sua opinião, você acha que o PL vai rachar? Existe alguma possibilidade do Carluxo não ser preso? Esse pepino vai entrar fundo? Então já deixa o like que eu sei que você curtiu isso e se inscreva no canal. Essa situação de tensão na família Bolsonaro foi trazido para nós pelo Igor Gadelha ou pelo Guilherme Amado? Foi um dos dois do Metrópolis. Porque você deve ter ficado sabendo, com toda certeza você viu, que houve busca e apreensão na casa do Carlos Bolsonaro, lá em Angra dos Reis. Eles foram sair para pescar, né, pegar na vara, uma coisa muito comum dos bolsonaros, né, pescar. E quando eles voltaram, estava rolando uma busca e apreensão, da qual eles foram avisados antes, segundo as informações. Muitos materiais foram recolhidos e existe a apreensão que materiais que possam comprovar a rachadinha do Carlos Bolsonaro no seu gabinete. Isso é um problema. E é um problema também para a família Bolsonaro. Porque não era somente o Flávio Bolsonaro que tinha rachadinha. Havia um esquema de rodízio, pessoal. Isso é importante, porque você tinha o Carlos como vereador, o Flávio como deputado estadual e o Bolsonaro como deputado federal. E aí o que acontecia? Um funcionário começava a trabalhar para o Carlos e passava o salário dele via rachadinha. Aí ele pedia demissão, pegava o FGTS, passava uma parte desse FGTS para o Carlos e ia para o gabinete do Flávio. Aí fazia a mesma coisa, rachadinha, demissão, FGTS passava e ia para o Bolsonaro. E depois voltava. Porque havia uma rotatividade de familiares da Ana Cristina Vale, que era a segunda esposa do Bolsonaro. É claro que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que está investigando o caso da rachadinha do Carlos, não pode pedir acesso às provas da Polícia Federal. Porque quem autorizou essa investigação de busca e apreensão foi o STF. Mas a Polícia Federal pode acabar cooperando se propor um acordo de delação premiada. Essa rachadinha, em 2023, ela havia sido confirmada por um laudo do Ministério Público do Rio de Janeiro. A rachadinha do Carluxo, tá? A rachadinha do Carluxo. Só que faltava ainda a confirmação com as investigações. Mas a peça-chave para essa rachadinha do Carlos foi um ex-servidor que fez 219 operações suspeitas, que totalizaram aí mais de 600 mil reais. Por que esse caso do Carlos está demorando tanto? Porque ele é vereador há mais de 20 anos. Então muita gente passou, são muitas transações que precisam ser avaliadas, mas ele e a madrasta, ou a ex-madrasta Ana Cristina Vale, eles estão sendo sim investigados. E como eu falei, como havia um rodízio de funcionários, servidores nos gabinetes dos três, do Carlos, do Flávio e do Bolsonaro, se um desses servidores for encontrado no gabinete do Carlos fazendo rachadinha e ele passou pelos outros dois gabinetes, é muito possível que eles também ocorreram, também fizeram nos outros. E o grande lance da rachadinha é que a rachadinha do Flávio pode mostrar a relação da família Bolsonaro com as milícias do Rio de Janeiro. É um caso que ainda não foi esclarecido, na verdade ele acabou sendo arquivado. Esse é o grande problema, tá? Do Carlos para o Flávio. Porque o Flávio, o caso dele foi arquivado muito por conta do foro privilegiado. Quando as investigações começaram, do caso COAF, que tudo veio à tona em 2018, o Flávio ele ainda era deputado estadual. Chegou 2019, o Flávio ele virou senador, ele mudou de foro. E aí depois, com muita força jurídica, com a ajuda da BIM paralela, também é o que tudo tem indicado, a defesa conseguiu arquivar o escândalo das rachadinhas. O Flávio conseguiu isso porque ele tinha foro privilegiado e o Bolsonaro na época tinha poder e havia a BIM paralela. Hoje não existe mais a BIM paralela, o Bolsonaro não tem mais nenhum poder e o Carlos não tem foro privilegiado. Então é um problema imenso para o Carluxo. Hoje, a única chance do Carlos não ser preso, porque tem rachadinha, tem
as milícias digitais, tem a BIM paralela. A única chance dele não ser preso é ele ter foro privilegiado. E aí começa o problema para o PL. O que está sendo especulado? Que o PL em 2026 pode lançar uma dobradinha entre Carlos e Flávio para o Senado. Ah, mas são duas vagas. E eles não disputam. Porque se você vota no Flávio, você pode votar no Carlos. Então existe espaço para os dois. O problema é que tem muito candidato querendo essa vaga do Senado, que possivelmente vai ficar privilegiada para o Flávio e para o Carlos. Porque se as investigações começarem agora, o Carluxo ele pode tentar empurrar com a barriga até 2027, quando o mandato dele como senador começaria, e ele, com os recursos, vai e volta, teria o foro privilegiado e depois começaria a colocar outras coisas na jogada para não ser preso. Essa é a única esperança do Carlos. O problema é que o Flávio vai ter que disputar de novo 2026, porque ele foi vitorioso em 2018, e nós temos o Carlos Portinho, que é senador, que vai querer disputar o Senado, e também o Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, que também vai querer disputar o Senado. No PL, ao que tudo indica, vai pesar mais para o lado do Carlos. O Valdemar Costa Neto saiu em defesa, ou fez uma defesa, para o Carlos, depois da busca e apreensão. Disse que o Carlos estava sendo perseguido, disse que o Carlos é um campeão de votos e que é uma injustiça o que estão fazendo com ele. O Carlos ainda não é do PL. O Carlos ele está afiliado ao Republicanos. Mas ele vai se filiar ao PL agora no mês de abril. Vai haver uma grande festa. Não sei se nós teremos bombeiros e índios, né? Porque o Carlos ele gosta de índios. E não é indígena não, ele gosta de índios, né? Índios fortes, musculosos, né? Com penas e cocares. E pintura de guerra. Pintura de guerra. Carlos adora o índio com pintura de guerra. Pelo menos é o que parece, né? Se o índio com pintura de guerra vier pra cima dele então, ele vai pra cima. Ele parte pra cima mesmo porque o Carluxo é desses. Então vai haver essa filiação. Com pompas para o Carlos que vai ser o presidente do PL no Rio de Janeiro. Pode ser que o Bolsonaro tenha feito pressão? Pode. Pode. Porque o PL ficou muito estremecido depois que o Valdemar Costa Neto falou ou elogiou o Lula. O Bolsonaro não gostou. O Bolsonaro, ele ficou chateado, teve pressão. Os bolsonaristas também fizeram pressão. E para o Valdemar Costa Neto, na acalmada, na jogada, ele começou a fazer acenos ao Bolsonaro, aceno aos bolsonaristas. Então essa defesa ao Carlos pode ter sido mais um aceno, porque o Valdemar Costa Neto foi muito atacado pelo Carlos. E talvez se dependesse do boy, o que ele queria era o Carlos Bolsonaro numa prisão na lua. Só que como eu falei, o PL ele tem problemas, principalmente no Rio de Janeiro. A escolha pelo candidato ou para o candidato do Rio tem causado muitos problemas. Porque era o Walter Braga Neto, agora é o Ramagem não decola, o Cláudio Castro queria um outro candidato de fora do partido, fazendo uma aliança com o PP. Aí depois teve lá um evento político do Bolsonaro, o Cláudio Castro quis ir à festa do Romário, o Romário é senador, o Romário não vai muito com a cara do Bolsonaro também, tem esse problema. Então é uma situação que está muito estranha. O Carlos Portinho, que queria ser o candidato a prefeito do Rio, teve um bate-boca em grupo de rede social com o Cláudio Castro, então o partido está muito estremecido. Com essa pressão para o Carluxo sair como senador, que pode sim acontecer, eu vejo que o partido ele vai ruir. E tem problema no Rio, tem problema em São Paulo, e isso acaba afetando toda a direita. Porque o Flávio falou, a direita hoje é Bolsonaro. Ele falou, a campanha de 2024 é a esquerda contra Bolsonaro. Então, muito em breve nós teremos uma esquerda contra um papudeiro, né? Porque ele vai estar na papuda. E quem está na papuda é o quê? Papudeiro.